E começou mais um Pode Vir. E hoje eu tenho a presença dessa lindeza, a Ju. Gente, ela é tão linda, tão fofa, dá vontade de apertar ela. Ela é linda, gente, muito simpática. Ela entende tudo de finanças, essas coisas, né, Ju? Eu não sei, eu sou leiga nisso, né? E quem é Ju Albione? É um tiro, né? Porque o meu nome é Juliana Wefritz, meu nome de casada. Mas Albione também não era meu nome de batismo. Eu tinha uma tia, minha segunda mãe, que o sonho dela era ser avó. E ela tinha filhos, mas os filhos não tiveram filhos. Daí, quando o meu filho, Lucas, estava para vir, que é o que tem a idade do seu filho, ela ficou muito feliz, né, da minha mãe ter o primeiro neto e tudo mais, e aí ela fez um comentário: eu acho que eu nunca vou passar pela bênção de ser avó. Daí, brincando com a minha mãe, com as minhas outras tias, eu falei: vou mudar meu nickname da internet, vou botar Albione, porque aí quando o menino nascer, eu coloco o segundo nome dele, Albione, e a minha tia vai ter um neto. Aí o meu filho hoje é Lucas Albione Wefritz, meu nome é Juliana Wefritz, mas eu fiquei na rede batizada por Juliana Albione. Nossa, que homenagem linda que você fez pra sua tia, né? Tia-avó, né? Minha tia, irmã da minha mãe. Aí você chama, a gente chama tia-avó, né? É, tia-avó do meu filho. Então, realmente um divisor de águas na minha vida, porque o Albione pegou. Todo mundo acho que ele te deu sorte. Pois é verdade. Deu sorte. Virou minha marca. Pois é, virou sua marca, interessante. Como as meninas do branding falam, né? O nome virou uma marca, porque não é o meu nome, mas é a minha marca. É isso. Quando a gente pensa na Ju Albione, já sabe quem é a mulher, né? Que a gente tá falando. Todo mundo conhece ela aqui na Suíça. E você também é muito conhecida no Brasil, como é? Fale sobre... Se apresente primeiro, né, Ju? Termine de se apresentar. Depois vamos começar a falar de negócios. Tá bem, então. Meu nome é Juliana Wefritz, eu tenho 31 anos, tenho 4 filhos. Gente, quem é que disse que a mulher tem 4 filhos? Pois é, e sou casada com o Sebastian há aproximadamente 12 anos. Eu, no Brasil, trabalhei no ramo de entretenimento, trabalhei como funcionário público, trabalhei numa transportadora, fui garçonete. Eu saí de lá muito jovem, mas tive muitas experiências de trabalho, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, eu nasci numa cidade que, no tardar, depois de algumas experiências políticas da minha cidade, no Rio de Janeiro, virou uma comunidade, né? Assim, algumas pessoas não aceitam o título comunidade, mas... No que a gente entende é uma comunidade, era um lugar, tinha violência, ali a elite do estado do Rio de Janeiro não queria morar. E cresci ali, fui criada ali, tenho muito orgulho disso, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Nossa! Volto sempre lá quando vou ao Brasil. Vai sempre de férias? Teve um momento da minha vida que eu tinha uma necessidade maior de estar voltando. Então, eu não conseguia ficar um ano longe do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, dos meus familiares que moravam lá. Hoje eu não tenho mais essa necessidade tão apertada. Eu vou quando eu sinto vontade de ir. É, normal. E é isso, né? Saí de lá por amor, larguei tudo, larguei universidade, larguei emprego. Nossa, gente, olha o que a gente não faz por amor. Deixar a universidade, Ju. Tá abandonando a universidade. Tudo pra vir conhecer o boy. Você conheceu ele como? Na internet também? E que o meu marido eu conheci na internet, né? Eu fiz um Erasmus. Que é o Erasmus? É um intercâmbio universitário. Saí da minha universidade, fui pra França e eu peguei um curso de extensão em fotografia, que eu gosto muito de fotografia. Eu tenho problema visual, então hoje eu não fotografo mais porque eu não enxergo o suficiente para isso. Mas eu vim fazer fotografia. Daí fui pra França, fiz um cursinho de extensão em Paris e depois eu fui pra Bordeaux para as aulas do currículo universitário. Só que eu me apaixonei pela Europa e pela facilidade comparada à do meu estado, de você adquirir bens, ter dinheiro. Eu trabalhava como garçonete em Bordeaux, perto da praia. Eu conseguia tirar 100 euros numa noite, só de gorjeta. Ficamos, gente, 100 euros são 500 reais na época, acho que dava uns
R$400 na época. Eu falava, caramba, eu ganhei R$400 de gorjeta. Então eu fiquei muito fascinada por essa facilidade, entre aspas. Porque aquela cabeça daquela adolescente, era uma adolescente que morava no Brasil, que euro valia mais. E eu falo, cara, 100 euros, tô rica! Né? Morando aqui a gente sabe que a realidade não é assim, tá, gente? Mas eu me apaixonei por isso aqui. Quando voltei pro Brasil, eu já não tinha vontade mais de concluir o curso. Eu queria trabalhar, eu queria me aperfeiçoar em fotografia pra voltar pra cá e trabalhar como fotógrafa. Deu tudo errado. Aí depois conte como foi que você conheceu seu marido então. Comecei a procurar no Facebook. Eu era fascinada pela fotografia de teatro, de balé. Porque são estilos fotográficos onde geralmente não se usam flashes ou luzes de apoio. Você precisa ser muito bom com o obturador da câmera para fotografar uma bailarina, rodopiando sem colocar um flash e congelar a imagem. Eu queria porque queria aprender aquilo e eu não conseguia. Os cursos que eu fiz no Brasil não dava, eu ficava frustrada. E comecei a acompanhar no Facebook orquestras na Europa e balés. Eu via lá as fotos dos paparazzi, dos fotógrafos que acompanhavam e eu falava, ai, eu queria tanto aprender isso. Nesse ano, o Facebook tinha colocado uma nova tecnologia no qual você podia marcar os rostos das pessoas nas fotografias. Ai, que legal! No ano de 2011 começou a acontecer isso. Daí eu vi as fotografias perfeitas. Eu lembro. Isso mudou a minha vida, tá? Mark Zuckerberg, obrigado. Não tem mais, né? Não sei, eu não uso quase o Facebook. Tem a pessoa, eu acho, só. Mas antigamente era o rostinho, ficava um quadradinho e você conseguia colocar o perfil da pessoa. Daí eu comecei a ver fotografias belíssimas de pessoas que eu não conhecia, porque estava linkado na orquestra, mas não tinha o crédito do fotógrafo. E eu comecei a mandar mensagem, com meu inglês na época de Cais de Porto, pra todo mundo que estava marcado. E uma dessas pessoas foi o Sebastião. Nossa, olha o destino. Né? Caramba, eu tô querendo aperfeiçoar meu inglês, eu tô com um plano X, já joguei o plano logo no ventilador, eu queria isso, aquilo outro. Algumas dessas pessoas que eu escrevi, elas entraram em contato comigo, tentaram me ajudar, eu achei isso muito solícito. Né? Dos alemães e dos dinamarqueses, que foram balés e orquestras que eu tava mais focada no que eu achava. Teu marido é alemão? Meu marido é alemão. E ele tocava na época na Mannheimer Philharmonica, uma orquestra filarmônica lá na Alemanha. E ele me enrolou. Foi, Ju! Meu Deus! Que ele não sabia quem era o fotógrafo, mas que ele poderia me ajudar com o inglês. Só que ele tinha namorada. Por isso. Ele tava no fim de um relacionamento. Eles são muito fiéis, né? Eu acho eles muito fiéis. Assim. Eu acho que é relativo, vai do caráter da pessoa. Mas assim, no Brasil acho que tem uma taxa maior de homem safado que passa o chifre na mulher. Parece que aqui é mais a mulherada, né? Pois não é isso. Dizem que aqui as europeias são mais... elas são mais calientes. Soltinhas. Mas eu acho assim, tem, claro, né? Vai ter sempre homem que trai mulher em todo canto e vice-versa. Mas eu acho que aqui a gente escuta falar menos de casos de homem que trai esposa. No Brasil, não sei se é mais facilidade comum, do calor, por assim né? dizer. Sim. Mas assim, ele tinha esse relacionamento, ele estava terminando o relacionamento e eu não tinha interesse nenhum em começar um relacionamento, porque eu tinha acabado um relacionamento no Brasil. Muito complexo, que era, enfim... Pula essa parte. Mas aí a gente ficou muito amigo. E ele estava engajado demais a me ajudar. E isso eu acho lindo no povo europeu. Porque eles falam, eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão. E é real, eles tentam tudo que eles podem, que eles sabem, até um determinado ponto, para ajudar uma pessoa a ir além. Mas assim, a gente começou a ter muito contato. Demais. Facebook ficava, depois Skype. Na época não tinha WhatsApp ainda, era bem diferente. Então, ele fazia praticar o inglês comigo pelo Skype, me ajudar, me corrigir, me ensinar. E quando eu percebi, eu tava começando a sentir meu coração acelerar. Quando chegava a hora de falar com ele, já ficava nervosa, né? E aí eu já tava no trabalho, olhando pro relógio e...
eu quero entrar no ônibus. Entrar no Skype. Meu Deus. Eu quero chegar em casa. Amor. Não sei que. Na E época, era assim, né? Não podia ligar como hoje. na época a gente não tinha nem essa internet tão boa no Não, telefone. A gente aquela precisava usar um ligação. pendrive. Eu no meu. Eu No- sei. Mas eu, no meu computador. caso, eu ainda tinha aquela de fio. Que liga diretamente o fio no. Sim, internet a rádio. Era muito comum também, né? Pois é, era aquela que eu tinha. Depois essa do pendrive eu acho que eu não peguei. Assim, não. Quando eu tava no Brasil já tinha. Só que acho que era mais pro Rio de Janeiro. O modem, pra São né, que eles Paulo. O falavam, modem. A gente mesmo ainda era com o fio, porque era mais rápido. O modem era giga, né? Assim, tem uns mega, né? Complicado. Giga, Era assim. megabyte, ainda Megabyte, não tinha. Giga no é. Brasil não era tão comum. É verdade. Eu me lembro que da onde eu trabalhava num lugar na Barreira do Vasco, conhecida ali no Rio de Janeiro. Então, eu tinha que pegar a ponte Rio-Niterói pra chegar em São Gonçalo. De noite, na hora do rush, dava umas, tipo, 1h30, 2 horas de viagem. E eu passava 2 horas em cólicas, tentando, com aquela internet precária, entrar no Skype pra falar com ele. Quando eu comecei a passar por isso, que não é o meu perfil, eu falei, eita, tem coisa aí. Aí o que eu fiz? Mandei uma mensagem pra ele dizendo que eu não podia mais falar com ele, que eu estava apaixonada por uma pessoa. Que essa pessoa tinha namorada. Oh, meu Deus. Falei, não posso mais conversar com você, preciso de um tempo, entender o que tá passando na minha cabeça, tô apaixonada por um boy, o boy mora muito longe, ele tem namorada. Ele entendeu que era ele. Não. Ele virou pra mim, quem é esse homem? Não acredito, não. Mas quem é esse homem? Você conversa com um homem, quem é esse homem? Aí eu... Desliguei a conexão e fui pra cama chorar. Oh, meu Deus. Era ele, né? Ele tinha namorada. Mas ele não entendeu que era ele. Não. Daí passaram, acho que uns 3 dias, 4 dias, eu no ônibus chorava. Eu tô apaixonada por um boy que mora mais de 9.000 quilômetros de longe e ele tem namorada. Tem namorada. Que ele descobriu, assim, como foi depois? Depois de 3 dias? Passaram 3 dias, eu não dei sinal de vida, não fiquei online, não entrava no Facebook, nada. O coração batendo muito forte. Eu falava, eu não conheço esse sentimento, tem alguma coisa errada comigo. Daí depois de 3 dias eu mandei só uma mensagem, é você. E mandei em português. Aí foi. Ele teve que traduzir. Ô, gente, ela foi Era mal. Google Tradutor. Era Google Tradutor, né? Que não traduzia nem bom naquela época. Era péssimo. Agora É tá você. bom. Agora traduz. Bom, né? Dá Integrou bem. com o chat GPT, tá maravilhoso. Pois é. Porque antes era horrível pra fazer uma tradução. Né? A gente ficava numa situação que queria falar, você é bonito, aí ficava umas coisas meio esquisitas. Era. Não, Tinha que ter e as cuidado com o frases têm que ser entendimento. curtas, porque se você fizer uma frase for muito longa, nossa, enrola Tudo errado. tudo, ninguém entende nada. Teve muita gente se enrolando na vida com tradutor. Eu passei cada mico. Meu Deus, e pra me explicar depois. Uma vez eu falei pra uma pessoa que ele perguntou, você trabalha com o quê? Eu tava vendendo roupas nessa época no Brasil. Aí eu botei assim, eu estou vendendo roupas, né? Ele disse, o que? Você está vendendo suas roupas? Você está passando por um momento muito difícil. Eu disse, meu Deus, não, eu vendo roupas. Eu não sabia como explicar. Meu Deus. E o tradutor não ajudava. Gente, o tradutor na época não ajudava. Nada. Hoje tá muito bom, hoje tá paraíso. Né? Simultâneo sai perfeito. Mas assim, hoje a geração que perde o coração do outro lado do oceano hoje tem uma facilidade que a gente não teve, né, Iris? É verdade. Que eu também vou comer depois. Deixa eu pegar meu... Gente, uma das melhores coxinhas da vida. Não é só da Suíça, não, é da vida. A coxinha daqueles Apero é maravilhosa. E também tem vegana, né? Prática. Tem muita vegana. coisa. E o bom é que ela dá, a gente compra elas congeladas, coloca no congelador, quando quer, vai lá, tira do congelador, coloca no forno e estão prontinho. Perfeito. Keila, ó. Maravilhosa. Obrigado, parceira. Minha colega aí, minha parceira aqui do Pode Vir. Todos os convidados do Pode Vir comem coxinhas da Keila Zaperu. Ai, gente, então, dá licença. Comece a comer. Porque essa vontade, não, porque já tá fria. Saúde, Ju. Saúde, meu bem. E obrigada por ter aceitado o convite. Tô morrendo de vergonha, mas pelo grupo, por você, Paty. O povo precisa conhecer sua história. Aí como foi? Aí depois ele soube que tu tava, que era ele, e aí depois te pediu. Não, eu bloqueei ele de novo mais 3 dias. Ah, não acredito. Juro. É você, eu sou muito tímida. Quem me olha assim, gente, a maior parte do tempo eu tô fazendo piada porque eu tô com vergonha, tá? Pura verdade.
E aí eu falei, gente, eu mandei uma mensagem pro boy que tem namorado dizendo que eu tô apaixonada nele. Bloqueei o boy. E deixou o pobre sem direito de resposta. Gente, foi perto do meu aniversário. Foi muito doido. Oh, meu Deus. E aí? Ai, bloqueei. E falei, agora eu preciso respirar, porque, né, eu tô com uma bomba dessa, eu sei que ele tem namorada, e eu aqui chorando no ônibus. Preciso me recompor. Aí bloqueei mais 3 dias. Quando desbloqueei, vinha mensagem assim, sem parar. Deus. Ai, veio mensagem velha no Skype, é? Não lembro. No Facebook. Ah, no Facebook, é verdade. Daí começou um monte de coisa, ele contando uma história, um enredo inteiro, de que quando a gente conheceu, semanas e semanas antes, ele já estava no fim do relacionamento, que pouco depois daquilo ele já tinha terminado. Aí de repente me abriu outra caixinha com uma mulher que eu nunca vi na vida com o nome de gringa. Mentira! A ex. Mentira! Eu queria te contar que eu e Sebastião a gente não tem mais nada. Nossa, que moderna. Né? Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, isso é golpe. Tava na época da novela na Turquia que tinha tráfico de mulher. Tô querendo me sequestrar. E minha mãe falando, não pode, isso daí tá errado. Pois é, mas eles aqui são assim, né? Abertíssimos, né? A ex mandando mensagem, não pode ficar tranquila que a gente não tem nada não. Pode ficar com ele. Ele gosta de você. Nossa! Ele tá apaixonado por você, ele é meu amigo só. A gente foi um relacionamento que não ia dar certo porque somos amigos. Mas tu é amiga dela? Deus me livre. Cuidado, bota esse cara. Teve muita história depois. Né? Se for um podcast, não dá pra eu contar. Teria que ser o podcast relacionamento. Nossa. Aconteceu muita coisa depois que a gente casou. Mas não com ela. Ela ficava tentando reaproximar um relacionamento com ele, dizendo que era amizade. Mas aquele nosso senso de mulher, o meu ficou bem muito ligado, dizendo que tá tudo errado nisso aí. E eu já tava casada com ele. Já tinha o Lucas do forninho. E ela não parava e convidava isso e aquilo. Eu lembro de uma vez que a gente teve um desentendimento. E tu a com madrinha, ele? eu com ele. Mas tu por com causa ela disso. nunca conversou? Uma vez tá a gente num restaurante de sushi, que era bem comum, daqueles all you can eat, você paga 10 euros, entra, come sushi até não aguenta mais. Tava eu e ele lá comemorando alguma coisa que eu não me recordo agora. Ela passou, começou a salutar, sentou e ficou. Olha. Que tava muito curiosa pra me conhecer, que eu era do Brasil, pensava que só tinha índio. Ai, não Por que você é tão branquinho? Eu achava que no Brasil só tinha índio ou pessoa escura. Que ignorância. Deus, quanta ignorância. Gente, isso é... 2000, lá vai bolinha, né? Alguns anos atrás. Mas foi uma experiência estranha porque eu não estava acostumada com esse apelo cultural deles de tão aberto, tão isso. E até hoje tem certas coisas que não são do meu feitio. E eu não vou passar por cima de quem eu sou pra me inserir numa cultura nova. Eu falo. A gente pode se adaptar, mas a gente não deve perder aquela identidade, o quem eu sou. E a cultura é uma parte de quem eu sou. Com certeza. Eu tive muitos anos de quebrar minha cabeça e não saber quem eu era mais. Porque de um lado, os alemães têm esse lado. Eles querem que você aprenda alemão, e vão te tolerar não falando alemão por um tempo, mas depois eles vão estar na rodinha, se você fala inglês, sei lá, qualquer coisa que eles compreendam, eles vão parar de falar o idioma pra forçar você a falar o alemão. Eu não sei se aqui na Suíça o meu processo de adaptação começou lá. Meu marido é italiano, então eu aprendi a falar italiano, mas se eu não tivesse aprendido, eu ficava boiando nas mesas, não. Pois é, eu cheguei numa fase que todos os amigos do meu marido falavam inglês, mas, já tem 6 meses. Vamos falar. E me ignoravam, falavam o que me marcou, o que foi o alerta. Agora eu vou aprender esse raio desse alemão. O Lucas tinha nascido. Eu fui na internet procurar um pediatra que falasse inglês pra eu entender o que estava acontecendo com o meu bebê, meu filhinho. Escolhi esse pediatra. E foi maravilhoso. Só que o meu marido é um pai muito presente. Então não tinha uma consulta dos nossos... Não tem até hoje. Que ele não esteja presente. Ele deixa de trabalhar, ele vai ter pediatra. É um controle. Ele tá junto. Nossa, que legal. O médico começou a me ignorar. Ele falava só. E eu perguntava uma coisa pra ele em inglês, eu tava aqui, ele retrucava pro meu marido e falava em alemão. E eu me senti tão
mal naquela hora. Eu tive raiva, foi uma coisa estranha. Aconteceu comigo. Eu me sentia insuficiente, porque por que eu não consigo aprender isso tão rápido? E nesse momento já tinha uns 11 meses que eu morava na Alemanha, mas eu não tive tanto contato com a língua, porque o meu marido era estudante universitário, na universidade a maioria das pessoas falam inglês, porque eles bacharel de artes, então vinha gente da Coreia, lá. Então todo o processo, a maioria falava inglês, o processo até chegar ao alemão era longo. E eu via isso ok nas outras pessoas e pra mim eu ficava olhando, por que eu sou tão burra que eu não consigo aprender isso? É difícil mesmo, é uma língua difícil. E você, como mãe, tá procurando o melhor pra sua primeira cria. Nossa. Procurar um pediatra que te entenda e ele te E a gente ignorar. tem que contar na escola, que a gente não consegue defender os nossos filhos, que é outra história. Mas, Ju, voltando, que eu sou uma pessoa curiosa, eu adoro histórias de amor. E aí, como foi? Aí ele te convidou pra vir conhecer ele pessoalmente na Alemanha, ele foi no Brasil, como foi? Não, amiga, não sou dessa. Conta. Aí, você passou um tempo, li todas aquelas mensagens, recebi a mensagem da ex. E falei, eu não queria um relacionamento, eu queria um trabalho pra ir embora do Brasil. Eu tava ferida de um relacionamento. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. E eu falei, vamos passar tempo escrevendo. Antigamente, minha mãe falava, antigamente era carta, agora vocês ficam com a cara no computador, mandando mensagenzinha. A gente passou alguns meses escrevendo. E aí chegou dezembro, ele me mandou uma caixinha com um gatinho de pelúcia e um anel prateado. Na minha adolescência tinha aquela história de anel do compromisso. É? Ai, que legal. Na Itália tem até hoje. E aí eu fiquei bugada na minha cabeça. Eu falei, gente, o que esse anel significa? Será que lá no país dele isso também é um pedido de compromisso? O que é isso? Não quer namorar comigo? Pois é, e ele tinha ido pra China em turnê. E eu tava trabalhando todo esse período antes de conhecer o meu marido, até um determinado momento, porque eu queria vir pra Europa pra trabalhar na Europa como fotógrafa. E no final eu juntei o meu dinheiro, trabalhei, tava com 3 empregos, Iris. Eu trabalhava num bar em Copacabana como garçonete madrugada de 10 da noite às 6 da manhã pra fazer gorjeta em euro, porque lá os gringos chamam gorjeta em euro. Eu falei, opa, é ali que tem. Mulher estava esperta, né? Aí de 6 às 8 da manhã eu dormia lá, em cima da mesa. Meu Deus. Porque eu morava em São Gonçalo, era muito longe, não valia a pena ir pra depois voltar pra Barreira do Vasco. Então eu dormia 2 horinhas ali em cima da mesa, foi assim por um tempo, até que uma pessoa muito querida pra mim falou, fica na minha casa. Mas essa é papo pra outro podcast. E depois eu pegava de 9 às 5 numa transportadora onde eu fazia controle de qualidade dos serviços. A gente tinha contrato com a Vivo, era uma empresa grande. E nos fins de semana, antes de tudo isso, eu trabalhava na prefeitura de São Gonçalo, na Secretaria de Esporte e Lazer. Eu era chefe de setor. Entrei como suporte, fui subindo, isso eu tinha 18 anos. Meu Deus. Subindo, cheguei chefe de setor. E eu pedi o desligamento, mas o secretário da época, ele gostava muito de mim, porque ele falava, você é tão nova e tem uma sede tão grande de crescer, isso não se vê com frequência. O nome dele era Joaquim de Oliveira, e ele era o chanceler da Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Nossa. Marido de Dona Marlene Salgado. É mesmo? Depois eu ainda fui convidada para trabalhar na Universo como secretária. Meu Deus. Porque ele não queria que eu fosse embora. Essa mulher, ela ia fazer sucesso em qualquer lugar do mundo, gente. E eu sempre fui muito curiosa e isso sempre foi a minha bússola. Isso é muito bom. A minha curiosidade, a minha vontade, eu quero aprender, aprendi agora o que vem depois. E isso fascinava algumas pessoas que eram muito mais velhas do que eu, porque falavam que era coisa em extinção num Brasil de momentos assim, entre aspas, de facilidades diferentes, político e afins. Daí, seu Joaquim não queria que eu fosse embora da prefeitura, diminuiu, eu era funcionária contratada da prefeitura, né, um DAS, diminuiu minha carga horária para eu trabalhar nos eventos de fim de semana, porque como era Secretaria de Esporte e Lazer, eu podia trabalhar nos eventos. Daí evento foi puxando evento, eu trabalhei numa empresa chamada de Boa Produções, eu fiz suporte de Rock in Rio. foi muita coisa acontecendo num período muito curto da minha vida, no qual eu me preparava que eu queria ir embora do Brasil.
Então eu tinha o dinheiro, eu tinha a vontade, de repente eu tinha um boy que eu nem tava planejando, e ele estudava, eu não queria mais estudar porque eu queria ir embora. Eu terminei, tranquei. Ele é formado. Ele é formado. E você falou... Ele é bacharel de arte, meu marido é pianista e violinista. E é pedagogo também na área de música. E assim, quando a gente começou a ver como é que a gente ia fazer pra sair só das cartas, pra se ver pessoalmente, se tocar e ver, sabe, quando dá a mão, o que sente. Eu virei pra ele e falei assim, olha, você estuda. Eu já abandonei os estudos, estou só trabalhando, juntando dinheiro. Eu vou, eu já conheço isso aí, mas eu não vou no seu país não, que eu não conheço alemão. Você fala alemão, você me encontra onde eu conheço tudo. Se você for um doido, eu chamo a polícia e eles te prendem. Aí eu marquei com ele da gente se encontrar em Paris. Olha só, eu tinha estudado lá antes, né? Mas olha só, pensa só que o gringo pagou alguma coisa. Deixei no hotel, eu paguei o hotel, tá, querida? Muito bem, arrasou. Empoderadíssima. Mostrando que a gente não é, né? Só quem Pois só é. quer os homens por dinheiro, quer. Ainda tem essa fama, infelizmente. Infelizmente. Ainda tem homem que acha que brasileiro se aproxima dele só por interesse. Só quem conhece a história de uma pessoa profundamente entende que certas coisas não podem ser tiradas só nas suposições. Porque é muito injusto taxar uma mulher sul-americana ou uma mulher do leste da Europa de interesseira, Y, X, Z, que quer um gringo da Europa Central, um americano da América do Norte, por dinheiro. Tem muita história de superação, tem muita história de abuso, tem muita história de curiosidade, de descobrir o novo, né? É isso. Então, pra você que tá assistindo aí, pensa 2 vezes antes de botar um rótulo na testa de alguém, porque você não sabe o que tem debaixo da coraça da pessoa. Muito No bem, meu caso gente. foi assim. E graças a Deus, aquele tempo todo que eu me dediquei, que eu trabalhei, que eu juntei meu dinheiro. Valeu a pena, né? Pra mostrar. Ele era estudante, tá? Não ganhava dinheiro nenhum. E aí, como foi? Quando tu ouviu ele e disse, ai, esse daqui mesmo, eu vou ficar com ele mesmo. A história ainda ficou mais complicada. Por quê? Porque eu ia vir em fevereiro. E é inverno, eu nunca tinha vindo pra Europa em fevereiro. Vixe. Quando eu vim fazer Erasmus, era outro período. Abril, flores, né? Pra preparar pro semestre de verão e tudo mais. E eu peguei uma nevasca. Isso foi o ano de 2012. Fevereiro de 2012. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver. Ele tinha uma conexão em Amsterdã. Eu acho que ele fez 25 desse ano, aí chegou Menos a 25 graus. menos 25 abaixo. E foi esse ano que eu cheguei Chorava lá, dava congelada. pra conhecer o Sebastião. E assim, eu peguei um voo do Galeão pra Amsterdã. E quando o avião chegou em Amsterdã, começou uma nevasca que os trabalhadores tentavam limpar a pista, mas você via que as rodas do avião iam sumindo no meio da neve. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, o meu passaporte já tinha um carimbo da Europa. Lá em Amsterdã tem uma frequência muito grande de encrencar com brasileira, mulher que tá viajando sozinha. Anos depois eu vim descobrir, porque era uma rota de gente que traz droga de um país pra tentar vender no outro. E no meu voo tinha uma mula. E eles passaram pente fino em todo mundo. Eu fui uma dessas pessoas. Então, eu fiquei muito atrasada pro meu voo de conexão, que ia me levar para Paris. Mas Deus estava na frente de tudo. Porque se eu não tivesse sido segurada, eu ia estar em um dos aviões que ficaram horas e horas na pista com falha mecânica, frio, e eu não estava preparada para esse frio. Pelo pente fino, achei que tinha perdido o voo, de repente não tinha saído voo nenhum, aí o cara deixou eu passar, ligou pro meu marido perguntando se ele tinha certeza que ele queria uma brasileira 90 dias na casa dele, se ele se responsabilizava a carta por mim. Covid? Não. E por que eles quiseram ligar? Eu bancando tudo, tinha reserva de hotel, não quero convidar, eu já tinha vindo. Que povo louco! Não, mas aí o policial ligou pra ele 17 vezes pra Meu confirmar a minha Deus. história. Jesus amado. E o meu marido falando, eu tô esperando ela no Charles de Gaulle. Que horas ela vai chegar? Meu Deus. Porque ele mora na Alemanha, ele foi de carro, de onde ele morava até Paris, pra me esperar lá, porque eu disse que na Alemanha eu não conhecia, mas eu tinha medo. Né? E confirmaram, deixaram eu passar, de repente começou a saga de qual avião vai colocar todo mundo, porque tinha parado tudo por causa do frio. Eu fui, botei o pé na porta, conversei com a menina, falei, não, eu tenho que entrar nesse avião aí, lá. Entrei no avião.
Cheguei em Paris e ele entrou contra as portas de saída, me pegou pela cabeça e não deu nem tempo de dar aquele aperto de mão que eu falei que eu queria sentir. Ele já me deu um beijão na boca. Uau! Muito bem, hein? Apaixonei. Foi a confirmação. Depois disso aí... Aí tu sentiu que era pra ser mesmo, era tua alma gêmea. Eu tava curtindo o momento sem pretensões. Só que 13 dias depois, dia dos namorados, ele me pediu em casamento com 13 dias, ajoelhado num lago congelado, e eu falei que não. Ai, não acredito não, Ju, tu é muito mal. Como é que tu disse que Como é que eu vou casar com você? Nem te conheço. eu no frio, no lago congelado? Ele, o quê? Eu, não, peraí, não é assim. Daí eu fiquei tão confusa na hora, porque eu tava tão apaixonada nele, e ele me pedindo em casamento, eu nunca sonhei isso em sonho nenhum da minha vida. Uma coisa tão romântica, tão bonita, num cenário mágico, que eu falei, não, pergunta pra minha mãe, se minha mãe deixar eu caso com você. Jesus. Daí ele me botou pra escrever, ele escreveu um texto em inglês, me mandou traduzir pra português e ficou ele na câmera no Skype. Eu gosto muito de seu filha. Eu gostaria, por favor, de casar com seu filha. Você deixa? Oh, meu Deus. Minha mãe olhando assim. Ela desligou o Skype. Não acredito não. Tadinho do teu marido. Ele ficou assim, ó. Eu tenho esse papel em casa que a gente fez, colou, fez uma cartolina e tal, e guardou. Daí, na segunda tentativa de ligar pra ela, ela virou pra ele e falou assim, ela é maior de idade, ela faz o que ela quiser. Oh, meu Deus. Aí eu, na hora, eu caso. Nossa, tá bom, depois isso tudo. O menino passou tudo isso e ainda não desistiu. Caso, tô apaixonada, eu caso sim. Oh. E aí é só love, né? Assim, só love, claro, deve ter alguns probleminhas como todo casal, né? Espero que tenha, senão eu vou te bater, Ju. 2 jovens adultos. Tem que ter, né? Um estudante, outro que só trabalhou pra juntar dinheiro porque queria estudar na Europa. Tem muito perrengue na história. Tem a gente passar necessidade na Alemanha com criança pequena, tem 9 meses de gestação, o corpo muda. Gente, quando eu tava grávida do Lucas, eu não tinha condição de comprar uma calcinha. Eu falava, não vou menstruar, então... vamos viver de amor. Porque ele tava estudando, né? Então não trabalhava, né? Foi uma surpresa muito grande pra mãe dele. Meu marido, ele foi adotado, ele tinha uma mãe adotiva. E na cabeça dela, ela era uma senhora bem idosa, minha falecida sogra. E na cabeça dela, naquele momento, deve ter sido muito. Mas a menina acabou de chegar do Brasil, de repente a gente não conhece, ele me pediu em casamento. A mesma sensação que eu tive, que os meus pais tiveram, eu acredito que a mãe dele tenha tido também, mas não é prematuro, vocês são tão jovens. E tu foi morar com a mãe dele? Deus me livre, não. Fui morar com ele, já morava só. Ele morava, eu morava no Cortiço. Era? Vaga de estudante. A gente morou 5 meses no Cortiço. Que história, gente. Tem muita diversão nisso aí. Teve muito esforço. Mas ele era filho único dessa senhora? Sim. E você também é filha única? Da minha mãe, meu pai tem mais 5. Ai, meu Deus! Mas a sua mãe, você é filha única. Sou filha única da minha mãe. E você teve um contato, você cresceu tendo contato com seus irmãos? Eles se separaram, você era muito pequena? Foi complicado. Eu tinha acho que 2 anos quando houve a separação e o meu irmão mais velho, ele estava sempre lá nos meus aniversários. Você é a primeira depois do seu pai? Não, amiga. Tem mais 2 antes de mim. Um mais velho, um outro, o segundo mais velho também, um menino. Mora em Portugal há algum tempo. Aí vem eu, tem uma outra menina e depois vieram mais 2 meninas. Meu Deus! Papai gosta, né? Aí minha mãe sonhava em ser mãe, perdeu 2 bebês antes de mim. Então eu realmente tinha que vir pra esse mundo. Porque quando todo mundo disse pra ela desistir do sonho de ser mãe, veio Juliana. E Juliana, olha, deu 4 netos até agora. Você quer ter mais filhos, Ju? Não? Não. Mas você não tá ligou, bom. não? Então, o último filho nasceu prematuro, numa cesariana de emergência. Não teve nem tempo do médico perguntar se eu queria uma ligadura. E eu não gostaria. Tu fez os outros 3, nasceram de parto normal, os 3 primeiros? Não consegui parir nenhum. Ai, não, todos 3, todos 4 foram... Menina, outro podcast, o parto da Juliana. O primeiro nasceu sem batimento cardíaco. Meu Deus. Ele não nasceu nem roxo, ele nasceu preto da cor do microfone. Nossa. A segunda não queria nascer, nasceu de 10 meses, literalmente, 43 semanas e 6 dias. Nossa.
Me operaram na véspera do feriado porque só teria uma equipe médica pelo 1º de maio na Alemanha, coisa séria. Então, no dia 30 de abril nasceu Luíse na força. Quando eles furaram a minha coluna 11 vezes para dar uma hack, não conseguiram, tiveram que me apagar. Meu Deus. Cheguei aqui na Suíça com ela pequena, engravidei alguns anos depois da Helena. E a Helena foi tudo muito planejado, eu tinha muito medo da cirurgia pelas experiências anteriores. Encontrei o meu médico, o Dr. Fritz Knest, do Hospital de Mosteringa, aquele homem é um santo, muito competente, fala italiano. E ele me tirou todo o medo, toda a dúvida. E quando eu cheguei lá pra ter a menina, o anestesista ouviu a minha história e olhou pra mim debochando. Aí pediu pra ver minhas costas. Aí ele botou a mão no meu ombro e falou: não vai acontecer nada aqui com você, eu te prometo. Era pra eu amanhã estar de folga, mas eu vou voltar no plantão e eu vou fazer sua anestesia, eu não vou deixar que isso aconteça com você. Então o parto da Helena foi um parto de... Mesmo sendo uma cesariana, que eu queria ter parto normal, mas nunca funcionou, foi um parto cesariano humanizado, dos sonhos, foi lindo. Daí eu não estava planejando e engravidei do Oliver. E foi uma questão muito difícil. Eu tive muito apoio de brasileiras que vivem aqui, que participaram no fim de tudo isso, para eu conseguir me encontrar na maternidade que não estava planejando, não estava em nenhum dos meus planos. Foi uma coisa muito difícil de se viver. E o Oliver hoje é o blim blim da casa, né? Ninguém mexe com ele. O número 4, ele é terrível, gente. Mas é o queridinho de todo mundo. O menino é só amor. Qual a idade dele? Ele fez 4 anos, o Oliver, o mais novo. Mais novo. A Helena tem 6, a Luíse, ela tem 9 e o Lucas tem 10. Ah, o Lucas é o mais velho. Ele faz 11 esse ano. Nossa, como o Francesco, o meu faz 11 de novembro. O meu também, dia 15. Olha, o meu dia 13. A gente tava grávida juntas. E depois eu tenho mais história pra te contar, porque eu conheci uma brasileira na Alemanha, que a gente engravidou no mesmo dia, a data prevista do parto era no mesmo dia. Ela também foi pra cesariana, o filho dela nasceu 14 e o Lucas nasceu 15. Nossa, e o meu 13. Olha aí, pois tá é, vendo? foi. É escorpião. Então, tem coisas que tem que acontecer na vida da gente, É né? verdade, Ju. Pois é. Ju, e você morou quanto tempo na Alemanha e como você decidiu migrar aqui pra Suíça? A gente morou 2 anos e 8 meses na Alemanha. Eu não cheguei a fazer passaporte alemão, meu passaporte aqui é brasileiro, sou cidadã brasileira com uma permissão de residência por união familiar. Né? Apesar de já ter muitos anos que eu não moro no Brasil. Meu marido se formou, mandou currículo para todas as escolas que ele queria ser professor de música naquela época, por questão financeira, para poder... Não dava para ser artista, não ia ganhar o suficiente para cuidar de 2 crianças e uma esposa. Então, ele mandou currículo para todo lugar na Alemanha, só recebeu não. Aí tinha uma vaga na internet na Suíça. E eu me incentivei, manda. Ele, não, meu currículo não é bom o suficiente, eu não tenho master. É uma escola do governo, eles não vão me dar esse emprego. Daí, de tanto eu insistir, e a primeira vez a mãe dele deu muito apoio, ele mandou. E foi convidado para entrevista. Nossa, que legal. Só que o único emprego dele que pagava o suficiente na Alemanha pra gente pagar um aluguel, o empregador disse que se ele não fosse trabalhar no tal dia e reagendasse, que ele não precisava voltar. Então ele cancelou a entrevista aqui. Ai. E por isso que, gente, acredita no sentimento que vem daqui. Porque eu acho que é a parte mais santa do universo, Deus falando com a gente. Porque ele não queria mandar, a gente insistiu. Tinha uma sensação muito forte de que aquilo era a saída da nossa vida. E aí ele combinou que ligaria depois e eles disseram que ligariam depois do feriado da Páscoa. Eles não ligaram, eu comecei a insistir que ele ligasse. Porque no Brasil, quando você está interessado numa coisa, você demonstra interesse. Liga, pergunta, escreve, eu quero. E aqui eles não têm muito esse costume, não. Eu falei semanas e semanas e semanas, ele não fez. Aí a mãe dele ligou pra ele e falou, mas talvez ela tenha razão, tenta. Ele ligou e exatamente o que eu tinha falado pra ele do interesse de correr atrás foi a recíproca que ele teve da secretária da escola. A gente achou que você não tinha mais interesse. Ah, tá vendo? Né? E aí convidaram ele para no dia seguinte, eram 300 e tantos quilômetros de viagem, no dia seguinte, 9 horas da manhã, tá aqui. Só que eu tava no hospital pra ter a menina. Ai, meu Deus. Era no dia 30 de... Lembra do 30 de abril? Que, tipo, o dia 1º era feriado e eu estava lá no hospital. E aí ele ficou naquela situação. Eu fico pra ver minha filha nascer e ele é um pai muito presente.
ou eu vou pra tentar um emprego que vai salvar a nossa vida financeira. E eu virei pra ele e falei assim, se você não for, eu saio do hospital direto pro Brasil, que aperto na Europa não passo não, ano passado. É verdade. Né? Então ele veio, ele fez a entrevista, ficou muito ansioso pra ir embora, falou lá, que horas eu posso ir embora? Eu, cara, mas por que você quer ir embora? Não, porque minha mulher tá no hospital pra ter um bebê, eu vim só pra fazer a entrevista. Quer? Voltou, e quando ele tava no meio do caminho, ele fala que ele tava fazendo uma oração. E eu tava lá muito nervosa porque todas as nossas fichas eram um emprego na Suíça. E eu tava fazendo uma oração e aí ele me ligou. Amor, eles acabaram de me ligar. Boa. Que maravilha, gente. Olha como Deus é grande. Aí pronto, aí vocês, depois tu terminou o resguardo e veio pra cá ou não? Como foi? Demorou quanto tempo? A gente mudou pra cá, a Luíse tinha 4 meses, porque ela nasceu em abril e ele ia começar o trabalho em agosto, no começo do semestre de verão, né? E daí a gente veio. E foi maravilhoso, né? Pra quem não conseguia 1.500 euros no mês, de repente tá ganhando 4.000, eu falo, uau, estamos ricos! E a gente era muito jovem e não tinha muita... Apesar de ter tido toda uma história, de ter que saber lidar com dinheiro, trabalhar por ele, saber o que dá pra gastar. É um planejamento financeiro quase que forçado quando você não vem de uma família, né, rica. E nesse momento a gente estava curtindo mesmo a vida, porque desde o começo até o emprego na Suíça era só perrengue. 9 meses sem comprar calcinha, gente. Uma mulher grávida. Você tava mesmo apaixonada, você casou por amor mesmo. 100%. E então você sabia que vocês iam vencer juntos. Isso é muito bonito, né? É o objetivo, né? Porque eu não pensava, não era meu sonho casar, não era meu sonho ter filhos. O sonho era trabalhar e fazer dinheiro, né? Meu sonho era fazer o meu nome, ser independente, sair dali de onde eu morava para dar orgulho para os meus pais. Porque minha mãe era professora do bairro, a família muito antiga na região, a mãe dela trouxe luz pro bairro onde eles moravam, luz elétrica. Mas é uma família de grandes mulheres, né? Mulheres fortes. Então você tem que dar seu nome. Você não pode ficar por baixo, uma Pois família não dessa. sei como. Nossa, uma avó que criou 6 filhos sozinha, que levou luz para um bairro, que foi bibliotecária da Biblioteca Nacional, bibliotecária-chefe no Rio de Janeiro. Tá vendo? Uma mãe que me criou depois da separação sozinha, lutou por mim, me instruiu, me ensinou muito da vida. Não posso deixar pra menos, né? Com os meus filhos. Nossa, tua mãe ama ter com os netos, né? Louca, né? Apaixonada. A minha mãe vai fazer 70 anos em setembro. Uma senhora de quase 70 anos abandonar uma vida inteira, independente, com a própria casa, com o próprio carro, com o próprio dinheiro, pra estar aqui. Gente, não é qualquer pessoa que faz isso, não. É muito amor. Essa filha e esses netos. Todo mundo que tá aí assistindo, você alcançar aquilo que você sempre sonhou na sua vida, sua liberdade, tá com um filho criado, vai poder curtir a aposentadoria, largar tudo pra começar de novo, em outro país, em outro idioma, em outro clima, isso é uma coisa de muito respeito. É, verdade. E ela tô aqui com você, ela tá lá com os 4 netos, sozinha. Que linda, gente. Mas a mãe dela é linda demais. Vocês tão bonitinha, né? Tão fofinha. A gente briga. É normal, também. Mãe e filha que não briga não tem amor, não, eu acho. 2 mulheres de cabeça muito forte, vindas de backgrounds muito fortes. Então, tem atrito, né? Tem muito mais amor. E teu marido se dá bem com tua mãe? Ele gosta, ele aceita, ela deixa de casa. Assim, eu acredito que sim, né? Mas eu pergunto porque talvez quem esteja no Brasil ache, claro, a gente é muito normal ter sogra em casa, né? Mas aqui na Europa não é uma coisa normal. Não. Então, assim, geralmente eles não gostam muito, né? O teu marido, ele é bem... Eles aqui saem de casa muito cedo, vão buscar uma liberdade financeira e geográfica de espaço muito cedo, então não tem esse apego no normal, né? Não que normal, que não existe um normal definido, mas no que a gente vê na maioria dos casos. Isso. Não tem isso da sogra tá morando junto, não. Cada um tem seu quadrado. É. O meu marido, ele é uma pessoa tão única. E não é porque meu marido... Nem tô fazendo campanha, não. Eu sou ciumenta. Mas o Sebastião é uma pessoa tão única, tão pura,
como ser humano, na alma, que tudo que ele puder fazer na vida dele em prol do outro, do irmão, do id, ele vai fazer. Ai, que bom. Ele trata a minha mãe como se fosse mãe dele. E brinca, e zoa, e faz tudo junto. Que bom, Ju. Olha, eu fico tão feliz de ouvir essas histórias. E a gente estava até falando antes, né? Porque que eu faço podcast, né? Acho que você fez essa pergunta, nem lembro qual foi, né? E a minha resposta foi porque eu gosto, né? Pra mim é uma terapia. E é uma terapia porque eu gosto de ouvir histórias, gosto de contar e gosto de ouvir. E minha filha, a gente fica, ó, dias conversando, eu não me canso de ouvir, eu sou curiosa, eu quero saber os detalhes normais, né? Não detalhes íntimos, gente, não sou uma pessoa Mas, desse gente, tipo. o que você faz aqui, eu não sei se você já olhou para esse lado, mas é uma coisa tão poderosa. Você no seu podcast tá pegando todo o seu aparato. E, gente, que estúdio lindo, que lugar maravilhoso, gostoso, como ela é uma pessoa receptiva. Mas você tá eternizando histórias. Porque além da internet ter expandido ao todo, tudo que tá gravado ali, tá gravado ali. Você botou uma coisa no YouTube, enquanto ele existir, ele tá ali. Então você tá eternizando histórias. Isso. E todo mundo tem uma história bonita, né? Todo mundo tem uma história linda pra contar. E eu gosto de ouvir histórias, mas nem toda história é bonita assim como a sua, né? Claro que teve, lógico, tem um monte, a gente passa por situações difíceis na vida e que bom pra poder a gente lutar pra mudar, né? Então, assim, a tua história é muito linda. Eu ficaria aqui ouvindo ela falar, mas eu sei que a gente tem outros assuntos para falar, porque a Ju tem muito mais para falar para vocês. Então, Ju, vamos pular agora, né, desse casamento maravilhoso, desses 4 filhos lindos, dessa mãe maravilhosa. Parabéns pela sua família, que Deus abençoe sempre, né? E agora me conte como foi que nasceu a Ju, Investidora, né? De perrengue.